Shalom, amada iglesia en Camiri, la iglesia Alfa y Omega, por sus 27 años de existencia. Muchísimas felicidades. Que el Señor les siga bendiciendo y derramando grandes milagros y bendiciones sobre su vida. Hoy quiero compartir una palabra con ustedes en esa ceremonia de celebración. Me gustaría que usted pueda me acompañar en Lucas, capítulo 19, versículo 28, y vamos a leer hasta el 44. La palabra de Dios dice así. Si usted puede abrir su Biblia ahí. Lucas 19, 28 al 44. El título es La entrada triunfal en Jerusalén. Dicho esto, iba adelante, subindo a Jerusalém, e aconteceu que, chegando cerca de Betfagé e de Betânia, al monte que se llama de los Olivos, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide a la aldeia de enfrente, e al entrar en ella hallaréis un polino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo e traído. E se alguém os perguntare, por que lo desatáis, le responderéis assim: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataba el polino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el polino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Versículo 35. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el polino, subieron Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Quando chegavam já cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes vozes, porque todas las maravillas que habían visto, dizendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, repreende a tus discípulos. Ele respondendo les dijo: os digo que si estos callaran, las pedras clamarían. Y cuando llegó cerca a la ciudad, al verla, lloró sobre ella, dizendo: oh, si também tu conocesses al menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrão dias sobre ti, quando tus inimigos te rodearão com vallado e te sitiarão, e por todas as partes te estrecharão, e te derribarão a terra e a tus hijos dentro de ti. Não derrarão em ti pedra sobre pedra, porquanto não conheciste el tempo de tu visitação. Uau! Que podamos andar em linha com a palavra do Senhor que acabamos de ler. Uau, é tão hermoso esse texto. Vemos aqui a última semana de Jesus aqui na terra, antes de ser crucificado. É tão hermoso ver esse texto, ler esse texto. Vemos que Jesus estava disposto e estava decidido a sofrer e morrer por nós outros. Ele marchou assim a Jerusalém. Ele sabia o que ia passar em Jerusalém em esses dias. Ele sabia das coisas que lhe iam acontecer. Pero, sin embargo, ele ia adelante. O primeiro versículo diz: ele ia adelante com ânimo, sabendo que ele tinha que cumprir isso. Ele tinha que ir a Jerusalém. Ele tinha que ir a la cruz por mis pecados e por sus pecados. La entrada triunfal de Jesus, montado em polino a Jerusalém, dava o cumprimento de muitas profecias. Uau, que tremendo! Ver os discípulos indo buscar a polino, obedecendo ao comando, sendo obedientes, discípulos do Senhor. E chegam allá aquele homem, e quando chega, eles estão agarrando o polino, e o homem disse: para que me vão levar meu polino? Sim, é para o Senhor. E aquele homem desprendido
deja que leve el polino, para que mal sabia aquele homem que aquele dia em Jerusalém algumas promessas estavam sendo cumpridas. Uau! E quando eles estão aí já, Jesus sube al polino, eles colocam seus mantos e Jesus sube. E Jesus empieza a caminhada, a bajada hacia Jerusalém. E os discípulos aí, a multitud clamava com gozo: glórias a Deus em las alturas. Uau, que tremendo! Me imagino la escena. Querido hermano, será que aí onde você está, você pode dar glória a Deus em las alturas? Aquele que vive, aquele que reina, aquele que ha entregado sua vida por nós outros. Hoje temos muitos motivos para celebrar. Que celebração hermosa hoje por el aniversário da igreja. Pero há coisas muito maiores para celebrar. Jesus foi a la cruz por mim e por você. Ele vive, Ele reina e está em nossos corações. E aqueles discípulos começaram a glorificar o Senhor, e os fariseus, movidos de envidia, movidos de como poderiam que aqueles homens estivessem dando glórias a Deus. Então o texto diz que os fariseus lhe disseram a Jesus: repreende a tus discípulos, que eles se calem. Pero Jesus respondendo a eles dijo: se eles se calem, las piedras empezarão a clamar, las piedras empezarão a glorificar el nombre de Jesus. Los fariseus queriam silenciar las alabanzas. Los religiosos queriam parar que o pueblo de Deus alabase a su rei. Uau! Parece los dias de hoje. La multitud estava tributando a Jesus, estava glorificando a Jesus. Pero los religiosos, los fariseus, queriam que a multitud se calasse. Parece los dias de hoje. Los dias de hoje não é diferente. El mundo quer callar a adoração. El mundo quer callar a nós outros. Quer que nós outros dejemos de adorar a Deus, de clamar a nosso Rei, a nosso Senhor, a nosso Salvador. El diabo quer parar a igreja. E ha intentado em esse tempo de pandemia. Não tenha dúvidas que o diabo, o inimigo da igreja, tentou pará-la, tentou parar a adoração, tentou parar a oração. Pero um dia Jesus disse a Pedro que as puertas del Hades, as puertas del infierno não prevalecerão em contra da igreja. Igreja de Camiri, quero liberar uma palavra sobre suas vidas e quero declarar que as puertas do inferno não prevalecerão em contra da igreja de Cristo em Camiri. Vendrá um avivamento sobrenatural. Por isso, meu irmão, não deixe de clamar ao Senhor, não deixe de buscar ao Senhor, não deixe de adorá-lo, não deixe de orar ao Senhor. Porque se eu paro, se nós outros paramos, las piedras empezarão a adorar al Senhor. Uau! Aleluia! Que você pode dizer aleluia aí onde você está, porque nadie pode parar a adoração. O mundo não pode parar a adoração. El Satanás e seus demônios não podem parar a adoração, não podem parar a igreja. Uau! Que tremendo! Quando Jesus levou cerca, ao ver a cidade, a contemplar a cidade, llorou sobre ele. E aqui é uma das 3 vezes que Jesus llorou, que a Bíblia hace menção. Desde o alto da colina, a vista esplêndida de Jerusalém, associada com a multitud de recuerdos históricos e com suas próprias experiências
personales. Afectó a Jesús, afectó a nuestro Señor Jesús, pero no era porque Él estaba emocionado con la multitud que gritaba Hosana. Su lloro fue de desespero, sus lágrimas, su llanto era audible y clamoroso por la inminente ruina de la ciudad. Jerusalén sería destruida por no haber conocido el tiempo de la visitación del Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Jesús lloró porque la ciudad de Jerusalén no conoció el tiempo de su visitación. Y Jesús declaró que un día aquella ciudad solo iba a tener ruinas. Un día Jesús dijo a sus discípulos que estaban emocionados con el templo, Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. ¡Wow! Que nosotros não vengamos cair en eso. Que não vengamos perder el tiempo de la visitación del Señor en nuestras vidas. Si también tú conocieses y de cierto en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está oculto a tus ojos, que nosotros nunca vengamos a ser ocultados de lo que el Señor está haciendo. Que nosotros no vengamos ser impedidos de ver la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en Camiri, en la primera iglesia evangélica bautista en Camiri. Oh, aleluya, qué cosa más triste. Jerusalén estaba con los ojos cerrados, no pudieron ver que era el Mesías. ¿Cuántas personas en este tiempo estão com os olhos cerrados, não podem ver que Deus nos está visitando? Há muita gente assim, com os olhos cerrados. Deus está visitando essa terra, Deus está visitando Camiri, Deus está visitando Santa Cruz, Deus está visitando Bolívia, Deus está visitando as nações, pero muitos não podem ver. Apesar de tudo o que estamos vivendo, seus olhos não podem ser abertos, e isso é algo muito triste. Por isso, minha oração em esse dia é que os olhos de muitos sejam abertos. Daqueles discípulos que um dia eram tão fervorosos em la presença de Deus e se foram cegados por coisas do mundo. Hoje minha oração é que o Senhor pueda abrir os olhos e que muitos puedan ver a glória de Deus. Quão feliz havia sido Jerusalém aquele dia, se supieram quem entrava por suas portas aquele dia. E de toda essa história podemos sacar lições para nós outros. E hoje quero destacar 5 lições que podemos sacar de esta hermosa história. E a primeira, há coisas que são para nossa paz, cujo conhecimento nos interessa grandemente. São as coisas que afetam a nosso verdadeiro bem-estar, presente e futuro. Uau! Há coisas que são para nossa paz. Não pense você que essa pandemia vino trazer angústia. Não, Deus está em controle e Ele nos dará paz. Essa pandemia vino para preparar-nos para o grande dia, para o arrebatamento de sua igreja. Temos que estar listos, preparados, porque a segunda venida de Cristo se acerca. E isso tem que trazer paz a nossos corações. Não pode afetar nossa adoração, não pode afetar nossa comunhão com Deus. Uau, aleluia! A segunda lição que podemos sacar: há tempo de visitação. Escucha, meu irmão, há tempo de visitação que devemos conhecer, e para
para el que devemos estar alertados. E para que devemos estar alertados são dias em que o mensaje da palavra penetra com força em nós outros. E a graça de Deus llama urgente e insistentemente a la puerta de nuestro corazón. ¡Wow! Hermano, querido hermano, há tempo de visitação. Deus está visitando a igreja de Camire em esse tempo. Deus está visitando os líderes e quero dizer a você, não pierda o tempo da visitação do Senhor sobre esta igreja. Chegou o tempo de Camire e viver avivamento sobrenatural. Por isso, líder, despierta, despierta, porque o Senhor está visitando esta igreja, pero há muitos que estão dormidos. Então, meu irmão, minha oração em esse dia é: despierta, porque há algo novo para a igreja em Camire. Oh, aleluia! Oh, Senhor. A terceira lição que podemos sacar: los que por largo tempo han descuidado de sua visitação. Uau, essa quarentena hemos aprendido coisas hermosas. Podemos aumentar nossa intimidade com o Padre. Podemos acercar-nos a seu trono de graça. Podemos ler a Bíblia muito mais. Podemos orar muito mais, fazer ayuno. Pero há muitos que descuidaram o tempo de sua visitação. Se por fim abrem os olhos, hoje é dia. Hoje é o dia que você tem que abrir seus olhos. Você, meu irmão, que não ha agarrado sua Bíblia em esse tempo, aproveite, leia sua Bíblia. Você que não ha doblado rodilhas, dobre suas rodilhas. Ore ao Senhor, para que seus olhos sejam abertos e que podamos reflexionar. Todo les irá bem, pois não serão rechazados, aun quando venga a vinha a la hora undécima. Aún não é tarde, aún há esperança, aún você tem oportunidade. Há muita gente que tem oportunidade e não decide nunca. Hoje o Senhor te dá uma oportunidade, que você decida volver a ser essa luz que vai brilhar em Camille. Decida hoje que você vai cambiar sua vida espiritual. Será homem de fé, homem de oração. Essa llama del fuego del Espírito, hoje o Senhor quer encendê-la em sua vida. Em nome de Jesus, levanta-te, meu irmão. Resplandece, aviva a obra, aviva o fuego del Espírito Santo que há em ti, aviva a fé que há em seu coração, em nome de Jesus. A quarta lição que podemos sacar desse texto é uma grande loucura. Quando os meios de graça estão ao alcance da mão, desaproveitar as oportunidades que Deus nos otorga. Não podemos desperdiciar as oportunidades. Em esse dia de celebração, que estamos celebrando o aniversário de nossa amada igreja, podemos dizer que hasta aqui o Senhor nos ha ajudado. Podemos dizer que hasta aqui não ha faltado a presença de Deus. Escucha, não podemos desaproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Uau! Aleluia! Quando nos declaram as coisas que são para nossa paz, não lhes cerremos os olhos, metámoslas em el coração. Se não las recebimos, quando é o tempo aceitável, o dia de salvação, estamos em peligro de perecer a causa de nosso lamentável descuido. Há muitos creyentes descuidando sua vida espiritual. Levanta-te, meu irmão. Llegó a hora de resplandecer. Llegó a hora, somos luz e sal desta terra. Não esteja dormido, despierta. Há um grande avivamento vindo sobre Camire. Já pronto chega seu novo pastor.
El Señor enviará un nuevo pastor, pero que no puede encontrar líderes y discípulos dormidos. Está llegando el mejor tiempo. Los mejores años de esta iglesia están por venir. Oh, aleluya. Oh, Señor. Y la quinta y última lección que aprendemos: el pecado y la locura de quienes persisten en despreciar la gracia del Evangelio. Causan tristeza al Señor Jesús y nos la debería causar también a nosotros. Así como Él mira con ojos nublados por las lágrimas a las almas perdidas, puesto que rehusan arrepentirse, assim também nosotros habríamos de orar y obrar sobre nuestra ciudad, sobre tantos semejantes, nuestros que se pierden a cada día. Oh Señor, ten misericordia de los camireños, ten misericordia de esta ciudad, Señor, que nosotros podamos tener lágrimas en nuestros ojos, llorar y obrar por aquellos que estão perdendo suas vidas, perdendo suas almas, indo ao inferno. Senhor, levanta líderes de avivamento em essa igreja, homens e mulheres que amam as vidas, Senhor, em nome de Jesus. Oh, meu irmão, Deus está falando com nós outros em esse dia. Despierta, igreja. Temos que orar e obrar por aqueles que estão perdendo suas almas. Oh, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Bueno, hermanos, quero concluir esse mensagem. Estamos recebendo a visitação do Senhor em esse tempo. Deus nos está falando de uma maneira sobrenatural. Deus nos está falando através desta pandemia, hermanos. Há um número sem fim de niños que estão tendo sonhos com o Senhor, tendo sonhos que o Senhor vuelve a buscar sua igreja. Oh, meu irmão, não pierda esse tempo de la visitação do Senhor. Deus nos está falando através de tudo isso, que não venhamos a ser encontrados dormidos, cabeceando, babeando. Não, que podamos estar despiertos como atalaias, anunciando que a segunda venida de Cristo se acerca. Oh, aleluia! Aleluia! Deus quer fazer de nós outros novos discípulos, novos líderes. Ele quer preparar o caminho para o grande avivamento que está de venida. Deus nos está falando e temos que estar atentos a sua voz. Querido hermano de Camiri, querida hermana, que você pode estar atento ao tempo de la visitação del Senhor. Que Deus te bendiga, que Deus te guarde e que em esse dia você pueda celebrar as bendições del Senhor, em nome de Jesus.